Gênesis 2, versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que texto lindo, não é? Principalmente pelas pregações de vários pastores, quando nós vamos à igreja e assistimos casamentos sendo feitos, né? Esse texto é muito usado em casamento. E casamento? Casamento é bom ou não é bom? É claro que é, né? Claro que sim. Afinal de contas, foi Deus que criou o casamento. E o casamento, ele não pode ser uma coisa ruim. Pois por quê? Porque foi uma coisa criada por Deus. O mundo tem pregado aí fora que a gente foi feito para ser feliz. Então, se a gente não é feliz no casamento, então se separa. Só que qual é o casamento que é perfeito? Qual é o casamento que não passa por lutas? Só os que os filmes de Hollywood pintam. Só os príncipes encantados e viveram felizes para sempre. Mas veja o que os votos dizem. Eu aceito você como meu esposo para amar, respeitar, honrar. Em quê? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Até quando? Até quando mesmo? Olha que interessante. Até que a morte nos separe. Ou seja, é importante ou não é o casamento deixado por Deus? Minhas irmãs, as pessoas hoje enxergam esse voto como um clichê, como uma coisa superficial. Nem mais analisam as frases e os votos que são feitos no altar do Senhor. Hoje, tem sido somente uma frase burocrática para casar com alguém. Eu vou lá, cumpro, pratico esses votos e caso com a pessoa. Então, ela repete tudo isso da boca para fora e tá tudo certo. É assim que o mundo tem agido com as coisas de Deus. Não existe mais. Isso é passado. Esse negócio de subir no altar, de véu e grinalda, de casar de branco já é coisa do passado. Hoje as pessoas não dão valor que isso representa a pureza da mulher. Hoje as pessoas não dão valor que a mulher tem que se guardar para o marido. Hoje as pessoas não dão valor nos votos matrimoniais que estão sendo feitos. É uma aliança com Deus, não somente com seu esposo. Então as pessoas hoje levam isso de uma forma muito banal hoje em dia. Só que poucos param para pensar na seriedade que isso tem. Ou seja, essas pessoas não têm sido preparadas para se casarem, para saber que é uma escolha, é um amor ágape que Jesus trouxe e implantou, tenta implantar no ser humano. E Satanás é tão astuto que tenta tirar isso do coração das pessoas hoje em dia. O mundo tem pregado meu gosto, meus desejos, meu bem-estar, minha felicidade. E aí, nós hoje, como cristãos, como pregadores da palavra de Deus, a gente pergunta: será se há um pequeno espaço para a vontade de Deus, para os gostos de Deus, para os desejos de Deus? Uma adoração que representa submissão a Deus? Uma adoração que representa submissão a Deus, hoje passa a ser confundida com êxtase emocional. Por quê? Porque vivo hoje em um mundo antropocêntrico, né? E o nosso bem-estar é que tem que estar em jogo primeiramente. O importante é se sentir bem e não amar a cruz, amar Jesus, fazer a vontade dele. Não, gente, olha, eu tô passando por crise e Deus quer me ver uma pessoa feliz e eu vou me separar e pronto. Então as pessoas criam sua autorregra e não lê o que a palavra de Deus está escrito, não é? E casamento é renúncia. O louvor mesmo diz: toma tua cruz e segue a Cristo. Toma tua cruz cada dia.
pra que temer? Pois ele te ama, vem pra cruz. Vem pra luz, toma tua cruz e segue a Jesus. Meninas, a igreja hoje está se acostumando com o mundo que massageia o ego do ser humano. Porque o seu eu é que está no centro de todas as coisas. Mas aí eu pergunto, e o caminho estreito? E o toma a tua cruz? E o negue-se a si mesmo? E siga-me e faça a minha vontade? Onde está? E a tua aliança que você fez com Deus? E os votos matrimoniais que você fez em cima do altar? A mensagem mundana sempre diz, se a pessoa com que eu me casei nem sempre supre as minhas necessidades, não satisfaz as minhas expectativas, se ela não me faz feliz, então esse casamento não serve mais para mim. E hoje, os pais ignorantes, até mesmo dentro da igreja, prega filho, filha, olha, procura alguém que te faça feliz. E se esquecem de aconselhar para os próprios filhos o que assim diz o Senhor. Casamento hoje já não é visto como algo sagrado, algo santo, e sim desonra ao próprio matrimônio, a Deus e às vezes até ao leito. Olha o que Ellen White diz. O coração da sociedade, da igreja e da nação é o quê? É o lar. Ela disse o coração. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas, ou seja, do lar, minhas irmãs. Não é política que torna uma nação próspera, um mundo próspero, um mundo melhor, e sim a influência de uma família bem ordenada. É isso que a Bíblia prega, é isso que a Bíblia diz. Ela é o alicerce da sociedade. E quando diz alicerce, nós devemos pensar. Quando você constrói um prédio e ele não tem um alicerce bem estruturado, quando você chega a uma certa altura, o alicerce se rompe e o prédio cai. Agora, quando você vai construir um prédio bem alto, você tem que ter um alicerce seguro. Esse prédio vai permanecer firme até o fim. Então, quando a palavra de Deus, ela fala algo, é porque é para o teu bem, é porque é a palavra de Deus que prega a verdade e não o que o mundo está tentando trazer para nós hoje. A igreja grita, cadê o reavivamento? Não há reavivamento, não temos visto o reavivamento. Mas na verdade, a igreja está esperando o meu reavivamento. Agora veja o que Paulo diz nesse texto de Hebreus 13:4. Olha o que ele diz. Venerado seja todos os matrimônios e o leito sem mácula. Olha, quando Paulo fala venerado, ele fala de uma altíssima consideração, uma reverência ao matrimônio. Isso não é uma instituição, gente. Isso é algo muito sério, minhas irmãs. O matrimônio é algo santo, é algo sagrado, é de Deus. Eu não vou ter tempo para nos aprofundar em vários assuntos quando se refere a matrimônio, vida sexual, intimidade, leito sem mácula. Não tenho tempo aqui. Mas a Bíblia diz que o matrimônio e o sábado são instituições gêmeas, ou seja, o meu matrimônio é tão sério quanto guardar o sábado. Se eu sou cristã adventista do sétimo dia e levo o sábado a sério, eu também devo levar o matrimônio a sério. Ou seja, banalizar o casamento é banalizar a Deus. Desonrar essa instituição é desonrar o nome do Senhor. E eu quero só me adentrar numa pequena parte, deveria não, porque o tempo é corrido, mas eu vou só me adentrar numa pequena parte, onde enfatiza que o meu cônjuge é mais importante do que os meus pais. Gênesis 2, versículo 24, diz assim, vamos lá. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegue-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Quando Deus diz deixar, ele fala para abandonar os pais? Será se ele está falando
abandonar, desculpa, ele está falando deixar, ou seja, o mandamento 5, né, o quinto mandamento, ele diz para honrar o teu pai e a tua mãe. Tem duas interpretações. Primeiro, deixar de forma geográfica, porque não nos casamos para viver com os pais, nos casamos para viver com o nosso marido, constituir família. E o segundo ponto é que o cônjuge passa a ser sua propriedade de ambos os lados. Ele é seu e você é dele. Existe uma música tirada do livro de Cantares. Eu sou do meu amado. Cantares, o salmo, eu me esqueci aqui, mas já li e eu já cantei pro meu esposo sobre isso. E o meu amado é meu. Então, o cônjuge é mais importante do que os nossos pais. Quando a Bíblia diz o homem apegar-se-á à sua mulher no hebraico, o significado disso é colado, soldado. Por isso, Adão, ele expressou aquela frase quando ele disse: ela vai passar a ser carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Por que ele disse isso? Porque ele entendeu que ele não era mais somente ele. Não era mais somente duas pessoas, mas passaram a ser um só. Ou seja, seu esposo faz parte de você. Muitos dizem: eu não aguento mais meu casamento. E aí nós, como cristãos, podemos perguntar: você consultou a Deus antes de se casar? Você consultou a Deus antes do seu casamento? Daí, quando tudo dá errado, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. A tendência é essa. E hoje o divórcio está tão comum a ponto de dizer: se não der certo, separa e case-se de novo. Só que as pessoas não param para pensar que se ela se casar de novo, o casamento terá uma vida de problema do mesmo jeito que o anterior. Pode ser problemas diferentes, mas terá. Só estão trocando de problemas. Não existe príncipe encantado neste mundo. Enfim, gente, o meu tempo acabou. E eu não falei nem da parte que Deus nem autoriza uma pessoa que se divorcia e se casa de novo. E eu termino essa reflexão falando que o amor bíblico que Deus deixou instituído para nós mulheres, o amor ágape, é uma escolha. Um amor puro e fiel, único e verdadeiro, incomparável e eterno. Esse é o amor de Deus por nós. Muitos de nós temos o hábito de falar te amo em qualquer relacionamento. Já se tornou banalizado por isso, no qual nós estamos hoje envolvidos por essa questão. Mas nem sempre esse amor é real. O que é real mesmo é o compromisso, a aliança que você fez com Deus no Santo do Santo. A aliança que você fez com Jesus em dizer: escolho amar o meu esposo para o resto da minha vida. Quando você vai se casar, você caminha em direção para o altar. Altar na Bíblia significa sacrifício. Altar na Bíblia significa entrega. Altar na Bíblia significa renúncia, morte. Se você estudar a história do santuário, você entenderá. Não me casei hoje, você deve pensar, para viver um mar de rosas, para viver um castelo, para viver uma história que os filmes de Hollywood pintam. O casamento é onde você mais aprende. Você aprende o que é sacrifício, você aprende o que é amor de Jesus pela igreja. É no casamento que você entende o amor de Jesus pela noiva. É no casamento que você aprende a ser uma pessoa melhor. Você aprende a renunciar às suas vontades e desejos para agradar o seu cônjuge. É no casamento que você aprende que o amor não é um sentimento, e sim uma escolha, uma decisão. É no casamento que você aprende o que é sacrifício pelo outro. Olha que lindo, tudo isso nós vemos Cristo por nós.
É no casamento que você aprende que o amor não é um sentimento, e sim uma escolha. Vocês estão entendendo isso? Amor não é um sentimento. Meu sentimento acabou, não amo mais, e agora eu vou me casar novamente. Eu vou me separar, eu vou viver. Não. O casamento é uma escolha. Eu escolhi amar o meu esposo. Portanto, a sua responsabilidade como esposa é lutar para levar o seu marido para o céu. É uma decisão, é sacrifício pelo outro. Então, o casamento é sim espiritual. Lembre-se, não existe príncipe encantado. Não existe filmes de Hollywood na vida real. Viver felizes para sempre. Tem lutas, tem sapos atravessados. Não existe dizer, deixei de te amar, deixei de gostar. O que existe é, eu escolhi amar você. E eu decidi, diante de Deus, levar você para o céu, junto comigo. Eu fiz uma aliança com o meu Senhor no altar, no Santo dos Santos. Essa é a minha responsabilidade. E que no dia do julgamento, o meu esposo, o nosso esposo, o seu esposo, seja capaz de dizer diante do juiz, diante de Jesus Cristo, que ter se casado comigo foi um auxílio importante para ele, para que sua alma fosse santificada neste mundo. Meninas, que Deus nos abençoe e que nós possamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar nossas lutas, que nós possamos ser luz para a vida de nossos maridos. Que Deus nos abençoe.